Imagine acordar amanhã sem aquela tensão silenciosa no peito causada por contas, dívidas ou incertezas financeiras. Imagine olhar para o futuro sem medo. Imagine viver com estabilidade, clareza e propósito. Para muitos, isso parece um privilégio distante, um sonho reservado a poucos, mas a verdade é que essa transformação começa dentro da mente, não na conta bancária. Hoje, você vai conhecer princípios milenares que moldaram líderes, imperadores e pensadores ao longo da história. Princípios que nasceram na filosofia estoica e continuam mais atuais do que nunca. Filósofos como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio ensinaram que a verdadeira prosperidade não começa com dinheiro, começa com domínio interno. E quando você domina sua mente, suas decisões financeiras mudam. E quando suas decisões mudam, sua realidade muda. Hoje vamos explorar 8 princípios estoicos essenciais para abandonar padrões que mantêm tantas pessoas presas à escassez. Não apenas financeira, mas mental e emocional. Não se trata de acumular riqueza obsessivamente. Trata-se de construir uma mentalidade sólida o suficiente para que prosperidade, paz e liberdade sejam consequências naturais. Ao final dessa jornada, você não verá o dinheiro da mesma forma. E talvez, mais importante ainda, não verá a si mesmo da mesma forma. Vamos começar. Lição 1. Não ultrapasse os limites dos seus recursos. Pode parecer óbvio, mas o óbvio raramente é praticado. Vivemos em uma era onde somos constantemente estimulados a consumir. Novos celulares, roupas, carros, experiências imperdíveis. A mensagem é clara, você precisa de mais para ser mais. E é exatamente aqui que começa o ciclo da escassez. O estoicismo ensina o autocontrole como uma das maiores virtudes humanas. Não somos escravos dos nossos desejos, a menos que escolhamos ser. O problema não é comprar algo, o problema é comprar para preencher vazios. Existe uma diferença essencial entre necessidade e desejo. Necessidades sustentam a vida. Desejos alimentam o ego. Quando essa linha se embaralha, começamos a viver para pagar contas. Trabalhamos para manter um padrão que não traz paz, apenas pressão. Imagine 2 pessoas correndo uma maratona financeira. Uma gasta tudo o que ganha, vive no limite e depende do próximo salário para respirar. A outra vive com consciência, cria reservas e avança com constância. A primeira vive rápido. A segunda vive livre. A frugalidade estoica não significa privação, significa intenção. Significa perguntar antes de cada gasto: isso é realmente necessário? Isso contribui para minha estabilidade? Isso está alinhado com meus objetivos? Viver dentro dos seus recursos é o primeiro ato de poder financeiro. Porque quando você controla seus gastos, você controla sua ansiedade. E quando controla sua ansiedade, começa a controlar sua vida. Lição 2. Encare sua realidade financeira. Ignorar não resolve. Muitas pessoas evitam olhar extratos bancários, evitam somar dívidas, evitam fazer contas, como se fechar os olhos pudesse apagar números. Mas o estoicismo é brutalmente honesto. A realidade não muda porque você a ignora. Sua situação financeira atual não define seu valor, mas ignorá-la pode definir seu futuro. Imagine suas finanças como um jardim. Se você não cuida, ervas daninhas crescem, pequenos problemas viram grandes, juros compostos trabalham contra você. Mas quando você observa, organiza e poda o que precisa ser podado, o crescimento acontece. Encarar sua realidade significa saber quanto você ganha, saber quanto você gasta, saber quanto deve, saber quanto possui. Sem julgamento, apenas consciência. A maioria das pessoas quer prosperidade, mas não quer clareza. E sem clareza, não há estratégia. O estoico entende que responsabilidade gera poder. Quando você assume controle de suas finanças, deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna autor da própria história. Não culpe o governo, não culpe o mercado, não culpe a economia. Olhe para o que está sob seu controle, porque é ali que começa a sua transformação. Lição 3. Não vincule felicidade à riqueza material. Essa é uma das maiores ilusões modernas.
A ideia de que mais dinheiro automaticamente significa mais felicidade. Mas observe ao seu redor. Quantas pessoas aparentemente bem-sucedidas vivem ansiosas, insatisfeitas, exaustas? A busca incessante por bens materiais funciona como uma esteira. Você corre, mas continua no mesmo lugar emocional. O estoicismo propõe algo radical. A felicidade não está no que você possui, está no que você é. Virtudes como sabedoria, coragem, justiça e disciplina não podem ser roubadas, não dependem do mercado, não sofrem inflação. Elas são patrimônio interno. Isso significa que dinheiro é irrelevante? Não. Significa que dinheiro é ferramenta, não propósito. Quando você coloca a felicidade em algo externo, você perde o controle sobre ela. Quando coloca dentro de si, ela se torna estável. A gratidão é um exemplo poderoso. Ao invés de focar no que falta, o estoico valoriza o que já existe. E, curiosamente, essa mentalidade de suficiência costuma gerar melhores decisões financeiras do que a mentalidade de escassez. Porque quem vive desesperado por mais nunca acha que é suficiente. E quem nunca acha suficiente nunca encontra paz. A verdadeira riqueza é a liberdade de não precisar provar nada para ninguém. Até aqui, 3 fundamentos foram estabelecidos. Controle seus gastos, encare sua realidade, não vincule felicidade à riqueza material. Perceba que nenhum deles fala diretamente sobre ganhar mais dinheiro. Falam sobre se tornar alguém capaz de administrar prosperidade. Agora, vamos aprofundar em assumir riscos com sabedoria, crescimento pessoal constante e parar de culpar os outros. A jornada está apenas começando. Lição 4. Abrace e aproveite as oportunidades de risco. A palavra risco costuma ser carregada de negatividade. Porém, a filosofia estoica nos ensina a reavaliar esse conceito. Risco não significa imprudência, significa coragem. Coragem para sair da zona de conforto e para tomar decisões que podem parecer desconfortáveis à primeira vista, mas que trazem grande potencial de crescimento. A distinção entre os bem-sucedidos e os que permanecem estagnados não é a falta de medo, mas sim a coragem de agir apesar do medo. Quem se mantém confortável raramente conquista algo grandioso. Os riscos podem vir na forma de investir em algo novo, iniciar um negócio ou até mesmo mudar de carreira. Eles não são fáceis, mas são necessários. Imagine um explorador que decide partir para um novo território desconhecido. Ele não sabe o que o espera, mas é através desse risco que ele pode descobrir novas terras e expandir suas possibilidades. Em finanças, o risco calculado pode ser investir em um projeto que parece promissor, apostar em sua educação para se tornar um especialista ou buscar uma oportunidade profissional desafiadora. O estoicismo nos ensina a não temer o risco, mas sim a utilizá-lo de maneira consciente e estratégica. O segredo não está em evitar riscos, mas em abraçá-los com sabedoria, fundamentados no conhecimento e na reflexão. Sair da zona de conforto é o primeiro passo para o crescimento. E como um estoico faria? Ele encararia os desafios com equilíbrio, discernimento e ação. Ele sabe que a verdadeira evolução surge quando enfrentamos o desconhecido com coragem. Riscos não são obstáculos, são oportunidades disfarçadas. Lição 5. O caminho do crescimento pessoal contínuo. O estoicismo nos ensina que a evolução não é um evento isolado. O verdadeiro progresso é contínuo. Assim como uma árvore que cresce ao longo dos anos, nós também devemos crescer e nos expandir constantemente. O aprendizado nunca termina, e as experiências de vida são uma chance de melhorar como seres humanos. O que separa os grandes do comum não é um talento inato, mas a dedicação incessante em buscar o aprimoramento pessoal. Na era da informação, as oportunidades de aprendizado são infinitas, mas muitas pessoas se acomodam na zona de conforto.
Elas acham que sabem o suficiente ou que o esforço para melhorar não vale a pena. O estoicismo, no entanto, nos desafia a abandonar essa mentalidade. Imagine que você está em uma jornada constante de aprendizado, como se fosse um software sempre se atualizando para se manter relevante e eficaz. Se você parar de se desenvolver, corre o risco de se tornar obsoleto. A vida nunca para de mudar, e quem não acompanha a evolução está fadado a ser deixado para trás. O aprendizado não é apenas para a mente, é para o espírito. Investir em você mesmo é investir em sua evolução. Pode ser por meio de educação formal, participação em workshops, leitura ou até mesmo pela experiência de vida. O estoico sabe que o maior investimento é aquele que fazemos em nós mesmos. Seja através de uma habilidade nova ou de um novo ponto de vista, o desenvolvimento pessoal é um dos pilares fundamentais para alcançar uma vida plena e financeiramente estável. Portanto, não estacione, busque sempre se aprimorar. A verdadeira riqueza está no conhecimento acumulado e na experiência vivida. Lição 6. Evite culpar os outros. No estoicismo, um dos maiores ensinamentos é o poder da responsabilidade pessoal. Muitas pessoas têm o hábito de culpar os outros por suas dificuldades financeiras. A economia, o chefe, a política, a família ou até mesmo o destino. Porém, esse hábito de atribuir culpas a fatores externos é uma das maiores armadilhas para quem deseja alcançar a liberdade financeira e uma vida próspera. Os estoicos, como Epicteto, nos lembram que o que realmente importa é como reagimos às circunstâncias, não às circunstâncias em si. Culpar os outros é uma forma de se tornar vítima das circunstâncias. E ao fazer isso, você abdica do seu poder de mudar e melhorar sua situação. Sua situação financeira reflete diretamente as escolhas que você faz todos os dias. Isso pode ser difícil de aceitar, mas é libertador. Quando você assume a responsabilidade pelas suas ações, toma o controle da sua vida. Você deixa de ser um espectador e se torna o protagonista da sua história. Imagine que você tenha acumulado dívidas no cartão de crédito. Seria fácil culpar as taxas de juros altas ou a pressão da sociedade para consumir. Mas a verdade é que a decisão de usar o crédito foi sua. Reconhecer isso não significa se afundar em culpa, significa aprender e ajustar a sua abordagem no futuro. Essa é a diferença entre ser vítima e ser herói da sua própria vida. A responsabilidade pessoal é o caminho para a liberdade financeira. Ela te coloca no controle, e quando você está no controle, pode transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento. O estoicismo nos ensina a refletir, a aprender com os erros e a buscar o aprimoramento constante, ao invés de transferir a culpa. A verdadeira força está em assumir que suas decisões moldam sua realidade e usar isso para criar o futuro que desejo. Até aqui, vimos como o estoicismo nos guia a encarar e abraçar os riscos de forma sábia, buscar crescimento contínuo e aprendizado constante, assumir responsabilidade pelas nossas ações e parar de culpar os outros. Esses princípios são poderosos, pois nos colocam no controle de nossa jornada. Agora, continue conosco nesta jornada de autossuperação e liberdade financeira. Lição 7. Recuse-se a viver conforme as expectativas dos outros. Vivemos em uma sociedade onde a pressão para atender às expectativas alheias está sempre presente. Seja nas redes sociais, no ambiente de trabalho ou na convivência com familiares e amigos, muitas vezes somos levados a adotar um estilo de vida que não condiz com nossos próprios valores, apenas para obter a aceitação dos outros. Mas o estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem de viver de acordo com nossos próprios princípios, não os de terceiros. Na busca pela prosperidade financeira e pelo bem-estar, muitas pessoas se perdem tentando se igualar a padrões de consumo
status e aparência definidos por uma sociedade que valoriza a superficialidade. É muito fácil cair na armadilha de querer provar algo para os outros. Olhe, eu sou bem-sucedido porque tenho um carro de luxo, ou eu sou importante porque comprei a roupa da moda. Mas a verdade é que essas coisas não trazem felicidade genuína. Elas são apenas símbolos temporários que alimentam o ego. O que realmente importa é viver de acordo com os seus valores e ter clareza sobre o que você realmente deseja na vida, sem se preocupar com o que os outros pensam. Os estoicos falam sobre a importância de cultivar a autonomia, ser fiel a si mesmo, seguir seu próprio caminho e tomar decisões que estejam em sintonia com seus próprios valores e objetivos, não com as expectativas impostas de fora. Para aplicar esse princípio, é essencial entender o que você realmente valoriza. Quais são suas prioridades? O que traz sentido à sua vida? O que você realmente quer alcançar, ao invés de apenas atender a padrões sociais? Quando você começa a fazer as escolhas financeiras e pessoais alinhadas com seus próprios valores, você vive de forma mais autêntica, com menos estresse e mais felicidade. Isso também abre caminho para a liberdade financeira, pois você estará construindo uma vida que ressoe com o seu verdadeiro eu. A verdadeira competição não é com os outros, ela é consigo mesmo. Lição 8. Aceite e ajuste-se às mudanças. A última, e talvez a mais poderosa, trata de um dos maiores desafios da vida, a constante mudança. Mudanças são inevitáveis. A vida está em constante fluxo e o mundo ao nosso redor nunca permanece o mesmo. A economia muda, as circunstâncias se alteram, as pessoas ao nosso redor mudam e até nós mesmos mudamos. A resistência às mudanças gera sofrimento, pois cria um conflito entre o que é e o que gostaríamos que fosse. O estoicismo nos ensina que, em vez de resistir, devemos aprender a aceitar e adaptar-nos às mudanças que surgem. A capacidade de se adaptar a novas circunstâncias é essencial para a prosperidade financeira e para o bem-estar emocional. A flexibilidade mental e financeira nos permite navegar pelas turbulências da vida com mais serenidade. Imagine que você investiu em um negócio que, por alguma razão, não deu certo. A primeira reação de muitas pessoas seria lutar contra a realidade, sentir frustração e procurar culpados. Mas o estoicismo nos ensina a responder de forma diferente. Em vez de resistir à mudança, devemos aprender com ela, ajustar nossa estratégia e seguir em frente com mais sabedoria. Aceitar a mudança significa entender que a vida é cheia de imprevistos e desafios, mas também de oportunidades. Isso se aplica também à nossa saúde financeira. O mercado de trabalho muda, os setores econômicos se alteram, novas oportunidades surgem enquanto outras desaparecem. Os estoicos sabiam que nada é permanente e a verdadeira força está em como nos adaptamos às transformações. Na prática, isso significa estar preparado para imprevistos financeiros, ajustar seus investimentos à medida que o mercado muda e estar disposto a mudar de direção se a situação exigir. A rigidez diante da mudança é como uma árvore inflexível durante uma tempestade. Ela quebra. Por outro lado, uma árvore que se adapta ao vento sobrevive à tempestade. No mundo financeiro, a flexibilidade é essencial. Seja no gerenciamento de suas finanças pessoais ou em investimentos, estar disposto a ajustar seus planos diante das mudanças pode ser o fator determinante entre sucesso e fracasso. Aceitar as mudanças não significa desistir dos seus objetivos. Significa reconhecer que, ao fluir com as mudanças, você pode aprender, crescer e prosperar. Aqui chegamos ao final da nossa jornada pelos ensinamentos estoicos. Você aprendeu que não se trata apenas de acumular riquezas materiais, trata-se de criar uma mentalidade de abundância, sabedoria e disciplina, que ao final levará você a viver uma vida mais plena, próspera e significativa. A jornada não termina aqui. A cada novo passo, você tem a oportunidade de aplicar esses princípios e moldar sua própria realidade. O caminho para a liberdade financeira começa com a escolha de agir de forma consciente e intencional.
Continue buscando sabedoria, controle e equilíbrio em suas finanças. Abrace os desafios como oportunidades e lembre-se, você é o criador da sua própria história. Obrigado por acompanhar até aqui. Que sua jornada de evolução e prosperidade seja cada vez mais sólida.